A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná. O pedido contesta a tramitação que concluiu a aprovação da emenda que altera a lei orgânica do município, necessária para aumentar o número de cadeiras na Câmara. Atualmente são 10 vereadores, mas para a próxima eleição municipal a lei, já alterada, prevê 17 vagas no Poder Legislativo. A Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores ainda não foi comunicada oficialmente da apresentação da ação que o Ministério Público fez à Justiça, mas o procurador explica que os ritos legais foram seguidos. Aqui, a promotoria de Umuarama, ela nos pediu informação sobre o trâmite dessa proposta de emenda à lei orgânica. E aí nós informamos, né, essa proposta. E aí, quando se trata de inconstitucionalidade, a competência para tratar sobre esse assunto é a Procuradoria-Geral em Curitiba, o promotor em Curitiba. Então, aqui, o promotor daqui enviou esse documento para lá, dizendo que ele não tinha competência e que quem deveria mexer com isso seria para lá. Então, ele instruiu esses documentos para o promotor de Curitiba. E aí ele nos notificou para que nós pudéssemos justificar. E aí nós apresentamos, então, uma justificativa para ele. As discussões pelo aumento do número de cadeiras no Legislativo em Umuarama já se arrastam há quase 2 décadas, até que no ano passado finalmente houve a conclusão. Mas o sistema de votação desenvolvido pelos vereadores é que passou a ser contestado pelo Ministério Público. Foi uma quebra do chamado período de interstício regimental de 10 dias entre os 2 turnos de votação. A proposta à emenda à lei orgânica foi discutida e votada em plenário em sessão extraordinária no mesmo dia. A Constituição Estadual não aceita esta quebra e exige que o prazo seja obedecido. Quando não se trata de alteração à lei orgânica, pode-se fazer a quebra de interstício. Quando se trata de lei orgânica, existe a Constituição Estadual que fala que tem que ter 10 dias de intervalo entre as sessões, para que se amadureça a ideia. No presente caso questionado, esse questionamento já tinha sido feito. Então, os vereadores que tinham posicionamento de votar contrário já tinham amadurecido a ideia. E eles, inclusive, aprovaram a quebra do interstício, mas não mudaram o voto. Então, na primeira sessão, teve 8 votos favoráveis e 2 contra. Aí, quando foi pedir a quebra de interstício, todos os vereadores aprovaram a quebra de interstício e aí foi para a segunda sessão e se manteve 8-2, ou seja, as decisões dos vereadores já estavam amadurecidas, até porque é desde 2004 que se discute com a sociedade o número de vereadores. Então, foi essa situação que existe essas possibilidades e o promotor de justiça achou por bem questionar isso na justiça. É claro que esse aumento de vereadores gera também um aumento nas despesas, pois são mais 10 salários de vereadores, com mais 10 de assessores, além de equipamentos e estrutura física para acomodar cada um em seu novo gabinete. O Legislativo Municipal recebe anualmente 6% dos recursos previstos na arrecadação em Umuarama, independentemente da quantidade de legisladores. A Câmara, segundo o Castilho, tem condições financeiras para manter hoje 17 parlamentares. Hoje, a lei que está em vigor, surtindo efeitos no mundo jurídico, é 17 vereadores. A lei orgânica fala que nós temos 17 vereadores, tem o recurso financeiro para suportar essa situação e também a Constituição Federal diz que no município que tem de 80 a 120 mil habitantes, pode ter até 17 vereadores. Então, nós estamos dentro da Constituição. Então, não existe ilegalidade com o número de vereadores, mas existe uma discussão sobre o trâmite, se esse trâmite vale ou não.